Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado aprova salário maternidade para grávidas que não podem trabalhar à distância. Covid deixa de ser a doença que mais provoca mortes em São Paulo. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. O Senado aprovou nesta quinta-feira um projeto que garante o salário maternidade a mulheres grávidas que não puderem trabalhar à distância. O Matheus Escavazini tem os detalhes direto de Brasília pra gente. Oi, Matheus, boa noite para você. Quais trabalhadoras serão beneficiadas, Matheus? Boa noite, Salsi. O projeto contempla gestantes que não podem ser vacinadas contra a Covid-19 e que não conseguem trabalhar à distância, como as empregadas domésticas. O relator do projeto, Luiz Carlos Reis, defendeu o pagamento porque empregadores podem deixar de contratar mulheres jovens que possam ficar grávidas. O texto define que a gravidez será de risco até a imunização e que a gestante terá direito ao salário maternidade pago pela Previdência do início do afastamento até 120 dias após o parto. Nesse período, o empregador fica dispensado de pagar o salário. Como foi alterado pelos senadores, o texto volta para a Câmara. Salsi. Tá certo, Matheus. Muito obrigada. E a Covid-19 deixou de ser a principal causa de morte no estado de São Paulo. Os detalhes agora com a Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A campanha de vacinação contra o coronavírus é o motivo dessa mudança. Uma análise feita pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que no mês passado foram registradas quase 17 mil mortes. 27,5% delas foram de doenças do coração e mais 16% foi por câncer. Já as vítimas da Covid foram 2.075 pessoas, o que representa aí 12% das mortes em novembro no estado. Só para a gente comparar, no pico da segunda onda da pandemia, em abril deste ano, o coronavírus chegou a provocar 3 vezes mais mortes que doenças cardíacas e 4 vezes mais que câncer. O estado tem hoje 78% da população vacinada com as 2 doses. Salsi. Muito obrigada, Giovana. Salvador vai interromper a vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira e a Nayara Oliveira conta qual o motivo pra gente. Nayara, boa noite. Boa noite, Salsi. A vacinação contra a Covid será interrompida aqui na capital para dar lugar a uma outra vacinação, a contra a gripe. Salvador registrou nas últimas 24 horas mais 32 casos da influenza. Com isso, sobe para 109 o número de ocorrências notificadas na cidade neste ano. Para se ter ideia do avanço da doença, 106 casos foram notificados entre o final do mês de novembro e o início de dezembro. As autoridades sanitárias orientam que o distanciamento social, a higienização e o uso de máscaras são eficazes também contra o vírus da gripe. Salsi. Muito obrigada, Nayara. Boa noite para você. Os casos de Covid-19 duplicaram em apenas 3 dias em Nova York. Dos Estados Unidos, o repórter Vandrei Pereira tem mais detalhes para a gente. O percentual de testes positivos de coronavírus passou de 3,9% para 7,8% de 9 a 12 de dezembro. Segundo as autoridades de saúde, os números representam algo que nunca foi visto na cidade. O aumento está ligado à nova variante Omicron, que só deve ter o pico de infecções no país em janeiro. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, os estados de Nova York e Nova Jersey são os que têm a disseminação mais rápida da variante. E 13% dos casos são da Omicron, enquanto a média nacional é de 2,9%. Ao menos 6 apresentações da Broadway foram canceladas depois do diagnóstico da doença entre parte do elenco. De Orlando, Vandrei Pereira. Autoridades japonesas afirmaram que 27 pessoas morreram em um incêndio num prédio em Osaka nesta sexta-feira. Segundo a imprensa, o fogo começou no 4º andar de um edifício de 8 andares, numa área comercial da cidade. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio.
O Congresso não vai conseguir aprovar as reformas administrativa e tributária na atual legislatura. A opinião é do deputado federal Carlos Gomes, que participou do JR Entrevista desta quinta-feira. Para o parlamentar do Republicanos do Rio Grande do Sul, as duas casas deixaram para discutir as propostas tarde demais. Perdeu o time. E quando se perde o time, os parlamentares, todos indistintamente, começam já a virar chave para a eleição. Começa a discutir aliança, muitos já não querem ter desgastes políticos e aí acaba ficando para o próximo governo. Bem, vamos aguardar para ver se existe ainda algum espaço para discussão, mas eu acho muito difícil aprovar tanto a reforma administrativa como também a tributária, que também não há consenso. O único consenso que houve com relação à tributária era que, pelo menos, houvesse a simplificação. Ainda que não houvesse desoneração, diminuísse a carga, mas só em simplificar já ajudaria muito os empresários a reduzir o seu custo. O custo Brasil, porque hoje, para tu ter uma empresa, dependendo do tamanho, e eu não sou expert em conhecimento de tributo, então tu tem que contratar um outro escritório para que entenda e te ajude a pagar os impostos corretamente para não incorrer em erros, em multas e até fechamento da tua própria empresa. E isso acaba, de fato, onerando aqueles que querem investir e gerar emprego no nosso país. Agora voltamos a conversar com o Matheus Scavazini em Brasília, porque a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que atualiza a legislação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Matheus, o que vai mudar, hein? Salsi, a proposta adia para 2023 o prazo para definir a divisão dos recursos entre estados e municípios. O objetivo é evitar que a eleição do ano que vem interfira na discussão. A Câmara rejeitou as mudanças do Senado e decidiu manter a possibilidade de convênios da rede pública, por meio de recursos do fundo, com instituições profissionais do Sistema S, como Senai, SESI, SENAC e SESC. Os deputados também aprovaram um projeto que mantém até 2045 o subsídio na conta de luz para o consumidor que produz a própria energia renovável solar ou eólica. E também nessa quinta, a Câmara aprovou o Refis, que parcela débitos tributários para empresas dos simples e microempreendedores individuais afetados pela pandemia. Os 3 projetos seguem para a sanção presidencial. Salsi. Muito obrigada, Matheus. Boa noite para você. Biólogos de São Paulo foram mar adentro para devolver à natureza pinguins e um lobo marinho. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Fernanda Burger. Fernanda, boa noite. Boa noite, Salsi. O lobo marinho foi resgatado em setembro no rio Mearim, em Arari, no Maranhão. Ele estava muito debilitado e precisou ficar 3 meses em reabilitação no Instituto Argonauta, que fica no litoral norte paulista. Assim que se recuperou, o lobo marinho foi levado pela equipe de biólogos e veterinários a cerca de 100 quilômetros da costa, onde foi solto. Também em alto mar foi realizada a soltura de 9 pinguins de Magalhães. Eles foram devolvidos à natureza na corrente do Brasil, que flui para o sul até a costa do Uruguai. Essa espécie costuma viver na costa da Argentina, do Chile e das Ilhas Malvinas. E só visita águas brasileiras durante o inverno para se alimentar. Porém, muitos ficam cansados e vêm parar nas praias. Salsi. Obrigada, Fernanda. Bela notícia. Com essas belas imagens, com essa bela notícia, encerramos a edição do Jornal da Record de hoje. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite. Cuide-se. Tchau.